Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, eu estou bem, graças a Deus. No vídeo aula de hoje, vou ensinar para vocês sobre função afim. Vamos lá? Eu vou dar uma pequena introdução sobre o que é função afim, para vocês entenderem mais ou menos. A função afim, ela é também chamada de função de primeiro grau. Ela é um polinômio e a fórmula geral dela é y igual a ax mais b. E o maior expoente da variável é 1. E o gráfico, ele sempre está em reta inclinada, né? E tem vários tipos de reta da função afim que mais para frente eu vou explicar para vocês. E ela também possui, né, o coeficiente angular e linear. O coeficiente angular sendo A e o coeficiente linear sendo B da própria fórmula. E para dar alguns exemplos no nosso dia a dia, para ficar um pouco mais fácil para vocês, eu trouxe 2 exemplos, e o primeiro é de motoristas de aplicativos ou taxistas que, para saberem o valor exato da corrida, precisam usar a fórmula da função afim. E na segunda imagem que eu trouxe para vocês é de uma fábrica, né? Uma fábrica de roupas, que para saber o valor exato de tudo, eles também usam a fórmula da função afim. Na função afim, os números da função afim têm que ser números reais. Isso é um fator muito importante para vocês entenderem, compreenderem também em exercícios que falarem sobre função afim e não tiverem números reais. O que é números reais? Os números reais, eles são os positivos, negativos, decimais, fracionários, zero e dízimas periódicas ou não periódicas, né? E a regra geral, como eu já disse para vocês, a fórmula dela é f de x igual a ax mais b, sendo que o a é o coeficiente angular, o b é chamado de coeficiente linear, o x é a variável independente, o f de x é igual a y, né, que é a variável dependente, e a e b pertence aos números reais, que foram os que eu falei agora para vocês. Olha, gente, eu vou ser sincera com vocês. A função afim é basicamente essa fórmula. Então, para alunos que não entenderam muito bem sobre essa fórmula, sobre a estrutura dessa fórmula, eu vou explicar um pouco mais dentro sobre, né? O coeficiente angular, ele no gráfico é a tangente, né, do ângulo A, que é o ângulo alfa. E ele é formado pela interseção de x, ou seja, o ângulo da abscissa, né? E o coeficiente linear, ele é o ponto que corta o eixo y, né? Que é o eixo das ordenadas. E as variáveis de x é a variável independente e f de x igual a y é a variável dependente, que toda essa explicação é diante da fórmula que está em cima, que eu estou mostrando para vocês na parte vermelha. No começo, né, para quem não lembra, eu falei sobre a reta, né, inclinada, que é participante da função afim, e falei que tem vários tipos. E agora eu vou começar com os tipos das retas da função afim. Começando pela função crescente, né, que A é maior que zero. E a função decrescente, que A é menor que zero. Outra função também é a função linear, né, que nada mais, nada menos é quando A é diferente de zero.
Então, e é um número real, então ele pode ser positivo, negativo, fracionário, decimal, uma dízima periódica ou não periódica, enfim, né? Tem que participar da família real, mas diferente de zero. Também temos a função identidade, que f de x é igual a x, e por último, a função constante, que f de x é igual a c. Pronto, gente, na parte da explicação, é isso que eu quero ressaltar para vocês da função afim. Agora, nada melhor que a prática, né? Vamos praticar fazendo exercícios. Vamos lá? Primeiro exercício. Construi o gráfico da função f de x igual a 2x mais 3 e os valores arbitrários que o exercício está dando é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vamos lá? Eu coloquei uma fórmula, né? A fórmula mesmo dele para ficar um pouco mais fácil para vocês conseguirem entender. Mas aos poucos tem que gravar essa fórmula aí na memória, tá bom, gente? Mas vamos lá, explicando para vocês como que faz mesmo, né? Os valores arbitrários vamos substituir na fórmula, ok? Vamos lá? E vamos usar também o f, né, de x, que é 2x mais 3. Aí, passando tudo, vai ficar esses valores, tá? Como, por exemplo, a primeira, né? F, parênteses, menos 2, que é o primeiro valor que ele deu arbitrário, fecha parênteses, igual a 2, 2 vezes, abre parênteses, menos 2, fecha parênteses, mais 3, igual. Aí já é o valor, né? Eu já fiz, no caso, 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 3, que aí fazendo menos 4 mais 3 dá menos 1. E assim sucessivamente, ok? E aí, com os valores que eu coloquei em negrito para vocês, que é menos 1, 3, 5 e 7, vamos fazer o gráfico. Aí, para fazer o gráfico, passando aqui passando aqui esse slide que eu coloquei para vocês, vamos colocar primeiro, né, os valores arbitrários que o exercício deu, que é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e o f de x, que foi o resultado, né, que obtemos, fazendo toda a fórmula, que foi menos 1, 1, 3, 5 e 7, né? E aí, vamos fazer o gráfico, né? O x menos 2, aí vamos olhar, né? O x menos 2 e o f de x menos 1. E aí, fazendo no gráfico, vai dar o quê? Uma reta crescente, né? Que A é maior que 0, ok? Deu para vocês entenderem mais ou menos? Espero que sim. E nada melhor que exercícios de vestibulares para praticarmos, né? E começando, primeiro exercício. O gráfico da função f de x igual a mx mais n passa pelos pontos, parênteses, menos 1 e 3, fecha parênteses, e abre parênteses, 2 e 7, fecha parênteses. O valor de m é, como vocês podem ver, essa é bem mais difícil, né, do que as outras que eu mostrei. Mas por isso que é bom evoluirmos em questão de exercícios, porque vão ser esses estilos que vocês irão encontrar em vestibulares, ok? E aí, a fórmula, né, que é usada, essa primeira que eu coloquei para vocês, m igual a parênteses, y elevado a 2 menos y elevado a 1, fecha parênteses, dividido por abre parênteses x
elevado a 2 menos x elevado a 1, fecha parênteses, ok? Aí substituindo, né, pelos valores dados, como vocês estão vendo, m igual a 7 menos 3 dividido por 2 menos 1. Aí, dividindo, fazendo tudo, dá 4 por 3, né? Que é a alternativa B, ok? Saindo da parte de exercícios, eu vou mostrar para vocês algumas dicas e macetes para vestibulares como o Enem, tá bom? Então vamos lá. Como chegar na parte algébrica a partir do gráfico? Primeiro método. Você vai fazer o seguinte: o B, né, o coeficiente linear, que vai ser o B, ele sempre vai ser um intercepto de y. Então, no caso do gráfico, né, que eu estou mostrando para vocês, do exemplo que eu trouxe para vocês, o intercepto de y é 3, certo? Então, ele vai ser o B, ok? Beleza. Agora, qual número, né, que vai ser o coeficiente angular, que é o A? Você vai fazer o seguinte: você vai pegar os interceptos de y e x. No caso do gráfico do slide, o de y é 0 e 3, né? E o de x é 6 e 0, desculpa. É 6 e 0. Então, aí você vai fazer o seguinte: você vai dividir por esses números. Você vai dividir o 6 e o 3. No caso, dividindo, vai dar 2. Mas não parou por aí. Você vai inverter o sinal, vai trocar o sinal. Então, 6 dividido por 3 dá 2 positivo. Você inverte e vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 2, ok? Então, aí passando, né, para a fórmula da função afim, vai ficar f de x igual a menos 2 mais 3, ok? Deu para deu para entender aí mais ou menos como que é essa dica? Espero que sim, gente. Agora, método 2, né, de como chegar na parte algébrica, a partir do gráfico, é por determinantes, né? Que no gráfico que eu estou mostrando para vocês é menos 2 e 4 e 1 e 10. E aí, jogando para a forma de determinantes, vai ficar 1, 10, menos 2, 4. E como não tem os terceiros números, né? Podemos dizer assim, vai colocar o x e o y. E do lado sempre é 1, que é o da fórmula. Aí fazendo, vai ficar da seguinte maneira, né? Substituindo os valores, os determinantes vocês sabem como resolve. Então aí, substituindo os valores, colocando do lado, né? Eu fiz bem desenhado aqui para vocês entenderem mais ou menos. Vai dar, né, no final 2x mais 8 igual a y. E aí, substituindo na fórmula da função afim, vai ficar f de x igual a 2x mais 8, que 2x é o A, né, coeficiente angular, e o 8 é o coeficiente linear, ok? Certinho, gente? A aula de hoje está se encerrando. Consegui falar e botar em prática o que queria retratar para vocês nessa aula. Espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula de hoje mesmo. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!